Fábio, vamos lá, Fábio. Eu queria pedir para você, cara, o seguinte: eu voltei aqui para Portugal, né? Agora tem pouco tempo. Antes eu estava em Portugal, né? Aí fui para o Brasil, Tailândia e voltei agora para Portugal. Aí agora eu estou numa casa nova, pode crer? E, pô, o interessante dessa minha casa nova aqui, que depois, inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui também do espaço, da casa e tal, é que ao contrário da casa que eu tinha antes, eu não tinha um lugar assim para fazer um jardim, cara. Eu não tinha. Eu tinha uma varandinha pequenininha assim que só cabia meu pé assim, não é nem uma varanda, era uma sacadinha assim para fora da casa. E pô, eu Uhum. tinha ali uma aloe vera e eu tinha um boldo, que era o que cabia ali um de Aham. cada lado, tá ligado? Mas pô, eu tô com uma área bacana aqui fora agora. Tem aí uns 7 metros quadrados, 6 metros quadrados, não sei, um retângulozão assim, maneiro. E pô, tu que é um cara que eu sei aí que manja das plantas, né? A gente já mexeu, tu me ensinou muita coisa, cara, de mexer com planta aí, foi você que me ensinou, tá ligado? Mas, pô, eu não tô acostumado assim a mexer com planta em vaso. Quando a gente mexia nas plantas lá, lá em Niterói, aquela época lá, a gente tinha muita terra, né, no chão, assim e tal. E aí, pô, eu queria umas dicas tuas, cara, para mim começar a fazer esse jardinzinho aqui, de repente com vaso, com umas paradas assim. Eu não sei que planta comprar, tá ligado? O que que você pode começar a falar aí para mim sobre isso? Você tem umas dicas básicas aí, depois a gente vai aprofundando, não sei, porque eu também confesso que eu não sei nem por onde começar, tá ligado? Então, não tem muito segredo, não. Ah, Primeira coisa que a gente faz quando a gente quer ter planta dentro de casa primeiro, é básico, avaliar o local. ah, Porque você tem o clima da sua cidade, aí tem uma temperatura que tem outra. Então a gente tem que avaliar o local por conta do clima, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, entendeu? E o local que você tem na tua casa. Se é um local que pega sol, se é um local que pega muito vento, se é um local que não tem luz nenhuma, que não é indicado para planta alguma, entendeu? Basicamente é isso. Primeira coisa, viu o local. Show. Segunda, quais espécies funcionam para esse local? Aí você vai ter uma gama imensa de espécies. Aí você vai poder escolher a que te agrada melhor, pode fazer uma pesquisa, pode perguntar, sempre tem um amigo próximo para você perguntar também que já tem a planta, porque você tem a tua área interna aí, bate sol, tem que ser planta de sol. Se você colocar uma planta de luz indireta, ela vai sofrer, ela vai queimar, entendeu? Isso é um problema. Aí você não vai ter sucesso. E qual é a fala que você vai ter? Não tem mão para planta. Eu mato minhas plantas todas. É isso, né? é, cara, o pessoal fala, né, essas paradas, né, engraçado, né? E, pô, não tem nada a ver, né, mano? É só aprender como é que faz, né, cara? É só aprender como é que faz, é isso Exatamente aí. isso. É, aqui no meu caso, cara, tu falou dessa parada do sol, né? Aqui no meu caso, o que que acontece? Eu não tenho sol o tempo todo, mas eu tenho sol assim de tipo de 1 da tarde até tipo umas três e pouco. Eu tenho um pedaço bom ali que bate sol. E assim, é uma área que não venta muito, porque é uma área pequena, mas tem uns muros altos assim em volta, né? Como se fosse uma área atrás da minha casa, né? Não é um quintal para fora assim, não. Então não circula muito vento, entendeu? E assim, eu sei que aí, por exemplo, aqui no, em Portugal, pode ser que muitas plantas que a galera pessoal usa aqui, eu sei que o pessoal aí no Brasil tem também planta assim doméstica, planta de casa, mas muitas plantas não vão ser a mesma, tá ligado? E, tipo, é lógico que, pô, depois que você me der uma dica do que a gente faria aí, né, eu vou tentar ver aqui o que, que seria, de repente, equivalente aqui para mim, né, para gente tentar fazer. Mas, assim, pô, eu queria começar a entender assim. Então, por exemplo, se eu tenho sol, mas eu não tenho sol o tempo todo. Então, pô, eu já tenho que ficar esperto na hora de eu comprar a planta com essa parada do sol, beleza? E eu já entendi que, pô, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho sol o tempo todo. Então eu posso ter planta que pega sol? Sim, pode. Então, é bom pensar nisso porque você tem plantas que são plantas de luz indireta sempre. Existem as plantas de meia sombra. O que é a meia sombra? A meia sombra é que ela toma ali 1, 2 horinhas de sol por dia e já tá bom. Ela já consegue ficar saudável com isso daí. Entendeu? 3, 4 horas, legal também. E você tem plantas de sol pleno, que são as plantas que precisam tomar 12 horas de sol por dia, se fosse possível, Pode entendeu? crer, legal. Cara, tem umas plantas, uns pinheiros, umas tuias, que aqui na cidade você não vê muito porque
você conhece aqui, é um calor danado. Volta Redonda não é igual o Rio de Janeiro, mas é calor também. Sim. Então você não vê muito dessa suíça aqui. Só que você tem ainda, as pessoas compram, colocam ali. E a primeira coisa que ela faz, ela começa a secar as pontinhas da folha dela, a pessoa acha que é o sol. Aí tira ela do sol porque tá queimando. Só que não é o sol. É planta que precisa de sol 10 horas por dia, se fosse possível. Só que ela não é de clima tropical. Olha que doideira. Ela é de clima temperado. Ela é o local que dê para explicar aqui é área de montanha, entendeu? Local que no frio faz 5 graus, entendeu? Na noite, já é o local delas. Entendi. Só que aí, se você tiver o sol, que lá normalmente é um local de montanha, bate sol mais tempo, ela começa a morrer e você não sabe por quê, é falta de sol. Engraçado isso, né? Pô, cara, eu acho que eu já passei por isso aí. Eu acho Pô, que eu eu já acho que a passei. gente já teve uma tuia limão, você lembra? Em Niterói. Eu acho que aconteceu isso com ela. Qual era a 10 planta? anos atrás. Qual era a planta? Uma tuia limão, que ela tem um cheiro gostoso, um verde bem clarinho, bem meio fluorescente, sabe? Eu acho que aconteceu isso lá em Piratininga. Pode crer, mano. Pode crer, não. Eu É isso lembro que a aí. gente mexeu um bocado de planta lá mesmo, mas essa aí por acaso eu não tô lembrando, não. Mas eu acho que mesmo aqui eu já tive uma planta que, quando eu morava lá na outra casa, que aconteceu isso, tá ligado? Então, assim, no meu caso aqui, então, o ideal era eu ter planta, meia sombra. É, Funcionaria bem ter essas plantas meia sombra e de repente ter planta também de luz indireta para aqueles pedaços assim que pega menos sol, porque o sol não bate reto assim, né? Tem uns cantos que exatamente. vai O pegar que bem menos do acontece? que no outro. O que acontece? Você tem esse espaço aí. Mas dentro desse espaço, desse teu retângulo aí, que é uns 6, 7 metros quadrados, você vai ter seus microclimas aí dentro também. Olha que coisa doida. Pode Porque crer. assim, você, por exemplo, eu quero uma pequena árvore. Você arruma uma árvore aí que fica com 2 metros de altura. Só que ela tem folha e embaixo ali no tronco dela não vai bater luz. Não vai Sim. bater sol direto. Luz vai, que passa ali entre as folhas. Então você pode colocar uma orquídea, que se tomasse o sol ia sofrer. Você identificando o lugar, depois você vai pensar na planta. Entendeu? Pode E crer. pensando na planta no quê? Você tem uma infinidade de plantas aí em Portugal que você consegue arrumar, porque aí é mais fácil a compra e venda de planta, Sim. inclusive importação de planta de outros lugares, que aqui no Brasil é uma coisa muito difícil de É mais acontecer, é muito complicado, né? burocrático. É. Se você vem me visitar e bota uma planta no avião e vier para cá, isso é um problema danado, assim. Nossa, mano, É é uma crime. dor de cabeça dos infernos. Aqui eu sei que pelo menos para o pessoal circular na Europa mesmo é mais de boa, tá ligado? É mais de boa. Eu não Mais sei, fácil. não sei exatamente o que tem que fazer, mas eu sei que não é igual aí. Sim. Aí é isso. Aí pensou na espécie, cada espécie tem a sua necessidade. Você tem planta epífita, são as plantas, as bromélias, as orquídeas, não são 100% delas, mas a grande maioria. É planta que fica debaixo do tronco da árvore, ela não precisa de terra, entendeu? E esse é um erro muito comum, que isso acontece demais, assim, é uma dúvida que as pessoas sempre vêm tirar comigo. A pessoa pega aquela orquídea linda na floricultura, a planta está lá com o substrato ideal para ela, que é uns pedaços de madeira grande, uns pedaços de carvão. Aí a pessoa ali, a flor morre, né, com o tempo. A pessoa quer replantar e vai lá e bota terra preta da planta e sufoca a raiz da planta. É porque a planta começa a melar e ela não sabe por quê. Entendeu? Você está colocando a planta num local totalmente inadequado. Isso é um problema, né? Você mata a planta realmente por falta de entender a necessidade da planta. Pode crer, Entendeu? mano. E essas orquídeas, elas normalmente são luz indireta, né? Isso? Por isso que elas ficam Sim, embaixo, sim. fica debaixo de folhagem, sombra, né? Não é nem A meia gente, sombra. a gente observando a natureza, a gente vê isso, cara. Pode crer. Entendeu? Ou as plantas de forração ali, normalmente na floresta, ela não vai até a terra. Uhum. Ela fica ali naquela madeira, entendeu? Isso aqui Sim. na Mata Atlântica é comum, né? Então, assim, quando você vai ter, por exemplo, um antúrio, que é uma planta muito comum aqui para ornamentação, você não precisa plantar ela na terra direta. Você pode fazer um solo mais ácido, com madeira, com folha, entendeu? Aí no mercado tem um monte de produto que você pode comprar. Casca de arroz carbonizada, perlita. Tem umas rochas vulcanizadas que aí você consegue encontrar, que é mais complicado, né? Você pode Uhum. colocar também, entendeu? Pô, E a depois a planta gente vai faz muito uma. melhor.
A gente pode fazer uma lista aí, de repente eu coloco até no vídeo aqui, na descrição do vídeo aí, Ótimo. isso aí é maneiro, que aí também eu Tem, vou ver o que que tem aqui, né, que eu posso procurar aí, que deve ser tem, parecido, deve ser sim. quase a mesma coisa aí, né? É porque é produto industrializado, né? Então, Sim, assim, a indústria está fazendo, é o caso lá da cervejaria, para compostagem, entendeu? Isso tudo funciona, sim. entendeu? Cara, o que o Fábio tá falando, gente, é que é o seguinte, outro dia eu perguntei para ele se dava para usar os insumos, né, de uma cervejaria, né, o pessoal compra muito malte, né, cevada, até arroz, né, umas coisas para fazer cerveja artesanal, né, tem uma fábrica de cerveja artesanal que eu conheço aqui e tal, conheço a galera e tal, e aí um camarada que tem uma chácara, né, aqui para fora, um pouco da capital aqui de Lisboa, ele vai toda semana lá buscar o resto desses insumos que se usa para fazer a cerveja. E aí eu fui falar com o Fábio e falar, olha, ele deve botar isso para composteira, né? Deve usar isso depois para fazer uma composteira. E aí ele usa os nutrientes lá para poder fertilizar a terra, aquela coisa toda. Porque eu estava em dúvida exatamente de como ele iria usar aquilo ali, se ele simplesmente misturava na terra, mas não, ele realmente deve tratar a nível de um material para compostagem, né? Isso aí. Maneiro. É. Eu comprei aqui, cara, uma parada aqui que eu comprei, que vou até te mostrar aqui, cara. É uma planta que eu achei maneiro comprar, porque eu descobri que não é muito difícil cuidar e é uma dessas plantas que não tem mais no Brasil muito para comprar. Quer dizer, de repente lá para o sul, que tem um clima mais frio do que aí, né, no Rio de Janeiro, até tem, mas aqui, mano, eu comprei no mercado aqui, ó, e tá brotando, velho, aqui, ó, bonita, uma framboesa, velho. Tá até com papelzinho. Framboesa. Comprei no mercado aqui embaixo, esqueci o preço. Depois eu vou perguntar pra Rafa, mano. Mas eu boto aqui na edição o preço, tá ligado? Não foi caro. E ela tá, ó, cheia de brotinho, tá bonitona, mano. A gente comprou, tinha só uns 3 ou 4 brotinhos pequenininhos aqui, assim, ó. Tá ligado? Pequenininho, dava pra nada, mano. Aí a gente, pô, botou ela ali no canto, pá. A gente deu uma lida aqui na internet pra saber mais ou menos como é que cuida dela. E pronto, tá indo na moral aqui. Depois eu vou até saber assim melhor como é que continua cuidando dela para ela ficar bem grandona assim, porque eu vi ela vira um arbusto assim, né, uma moitona, tá ligado? Ela vira uma moita assim, pode crer? E Mas, pô, mas olha que interessante. Eu tenho contato com planta diariamente no trabalho, mas eu tenho zero contato com essa planta aí. pois é, é Entendeu? isso que eu achei Aí como maneiro é que eu vou nela. te Pô, dar uma primeiro que eu adoro framboesa, mano. Quando eu vim pra cá, eu acho que eu nunca tinha comido framboesa antes de vir pra cá, tá ligado? Já tinha visto uma vez ou outra no mercado, só que tipo era o preço que não fazia sentido, tá ligado? Eu falei, mano, vou comer isso não, deixa pra lá. Só, no máximo assim um suco, né, que a gente compra aí em algum lugar que o cara bate congelado e tal, aí beleza. Só que, pô, cheguei aqui, mano, no mercado vende umas caixinhas assim, ó, com 300 gramas de framboesa, tipo, dois e pouco, tá ligado? Dois e pouco. Não é baratinho assim, comparado com outras frutas que tem aqui, mas, pô, Não é é caro um igual preço comprar totalmente aqui. possível de pagar, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, quando a gente tiver a oportunidade de botar uma plantinha, aí a gente descobriu que não era uma planta muito difícil de cuidar e tal. Aí a gente falou, não, mano, eu vou comprar, tá ligado? Aí eu espero que a gente consiga cultivar ela bem. Vou até pedir tua ajuda aí pra gente pesquisar como é que Não, faz. então, mas olha que legal, é uma fruta que eu nunca tive contato. Ah, Mas assim, se a gente pensar em fruta, a gente já tem alguma ideia. Quando você já faz uma ideia. Fruta gosta sim. de bastante água, entendeu? E Uhum. de sol. Então você vai ter que posicionar ela aí na tua área, no local para ela pegar a maior parte do sol que tiver nela. Boa. 2 horas de Boa, sol eu já. acho que deve ser suficiente Boa, isso aí para já é ela uma parada que frutificar. era uma informação aqui que não estava muito clara para mim, apesar de eu ter dado uma pesquisada, não estava muito Então, claro, tá ligado? Então eu já mas, vou pegar mas onde, eu mete mais tô sol e falando de uma vou. forma genérica. Hã? Uma forma genérica, entendeu? Eu tô falando de uma forma genérica. Sim, percebi, percebi. Não, tranquilo, tranquilo. É isso. Tem planta que tem que ter sol pra caramba. Tem planta que tem que ter um pouco de sol. Já resolve, entendeu? Maneiro, Mas legal, legal. Tá maneiro. começando o jardim. Maneiro. E falando nisso, cara, falando em negócio de fruta, essas frutas aqui, cara, eu percebi que elas funcionam muito bem aqui, porque o que acontece? Quando chega essa época do ano aqui, começa a ter muito no mercado, mais do que o normal, a framboesa, a amora.
Essas frutas vermelhas, né? Aqui eles chamam de fruta do bosque. Eles falam fruta do bosque, que a gente gosta de falar em frutos vermelhos. E uma que pra gente é normalzão aí, mas que aqui tem muito assim, também é morango, né? E Uhum. o morango daqui, cara, ele tem uma qualidade assim incrível, assim. Não sei se o clima é mais favorável, não sei o que que é. É uns morango mais docinho, assim, bonitão, tá ligado? Os morangos são tudo bonitão, assim, mas ele tende a ser mais adocicado do que os que eu comi aí, bonitão. E é uma parada que eu tô querendo plantar aqui também. E o morango, mano, eu lembro que eu já tive morango aí, né? Ele é uma plantinha pequenininha, assim. Ele não é que nem essa aqui que vai ficar um arbustinho ou que nem uma amora que fica uma arvorezinha, né? Ele vai ficar pequenininho assim. Aí eu tava Rasteiro, ele é pensando, rasteiro. eu vi que uma galera, tu até confirma pra mim se isso funciona. Eu vi que uma galera gosta de fazer em vez de botar no vaso, não que não possa botar no vasinho, mas o pessoal põe uma jardineirinha mesmo assim, para eles crescerem juntos, né? Eu não sei se tem alguma razão, se ajuda de alguma forma ali eles a irem se proliferando, não sei. Eu vi que o pessoal gosta de plantar assim numa caixa, tudo junto, tá ligado? E eu tava pensando em fazer isso aqui também. Tu já me diz aí também como é que é o negócio de sol, se é que nem amora e tal. Eu vou tentar fazer. O meu tá aqui, tá numa floreira dessa retangular e tá cheio de morango. Olha aí, velho. O É que isso. acontece, cara? É um exemplo básico aqui. Ah, Ela é uma planta rasteira e de raiz superficial. A raiz dela não precisa de profundidade. E maneiro. ela faz ela dá as folhas ali, rasteiro, e ela bota uma mudinha pro lado, assim. Sai uma haste, enraiza e dá continuidade. Entendeu? E vai Uhum. fazendo isso. Então, quando você aumenta a área rasteira dela, você aumenta a quantidade de fruto. Entendeu? Diferente já do tomate. O tomate gosta de colocar a raiz um pouco mais para cima, sobe, às vezes quebra, então você tem que botar um apoio ali, como se fosse uma trepadeira. Entendeu? Tomate sempre tá assim, né, mano? Sempre tem que ter um apoio tomate. Sempre vi tomate num Quando ele apoiozinho cai, lá. quebra, ele vai dar o tomate, mas assim, você não vai aproveitar o máximo que a planta pode te dar, entendeu? Maneiro. Então, morango é isso. E aqui toma sol o dia inteiro, cara. E vai embora, dá morango o tempo todo. Maneiro. Então, o Muito morango eu não morango. preciso ter uma parada muito profunda, não, né? De terra. Não, não. Pode crer, porque Cara, eu vejo eu acho que o pintando. negócio que eu tenho aqui que eu tava pensando em fazer, ele é até bem profundo. Então, se calhar eu uso ele para plantar uma outra parada, porque eu acho que ele é bem fundo, tá ligado? Ou você pode mesclar, planta duas coisas juntos, não é um problema. Ah, beleza. Pode ser Aproveita o uma boa. espaço. Pode ser uma boa Aproveita o também. espaço. O maneiro, o que, que eu tô achando isso? Eu ir para esse lado, claro, além de outras plantas aqui também para enfeitar. Pô, eu gosto de planta frutífera e essas plantas não são aquelas. Não tem que ser exatamente árvore, né, mano? E dá uns frutos saborosos, né? Tipo morango, essas paradas. Sim. Mas, pô, não é uma manga, né? Eu vou meter uma manga aqui. Não. É Já, uma jaqueira. porra, mano, uma jaqueira, já pensou, velho? Desse tamanho. Tem alguma outra planta assim que você acha bom, algum exemplo assim? Vamos falar de exemplo também, porque às vezes a gente está falando aqui, mas a galera quer saber, pô, será que tem algum exemplo assim fácil aí? Sim. Então, horta, vamos mexer com hortaliça. Precisa de muito Boa. sol. Eu descartaria neste caso aí teu, porque precisa de sol. Senão a planta vai crescer mirrada, vai crescer fina, entendeu? Não é uma coisa legal. Então, assim, a gente tem que, pensando no teu local, a gente tem muita coisa que pode colocar. Você pode colocar planta ornamental de um monte de espécies diferentes. Isso daí é. Você tem um local que aceita um pouco dos dois, né? A planta com sol aí, porque pega ali as suas 2 horas de sol na parte da tarde, e as plantas de meia sombra também e de luz indireta. Então, assim, tem muita planta no mercado, Felipe, tem muita planta. Uhum. Eu acho que as plantas que hoje você encontra fácil em qualquer floricultura, aqui pelo menos, né? Costela de Adão é uma planta que está aí. Pô, e é bonita, né, Aí deve ter cara? também, né? E é uma planta É, bonita, né, mano? Tá aí. é bonita pra caramba. E é uma planta com um monte de variedade também, que aí fica mais difícil de você encontrar, mas que tem também. Pode colocar Zanucuca, pode colocar. E tem muito. Eu acho que isso daí, se a gente for ficar falando o nome aí, eu acho que a gente vai ficar o dia inteiro. Eu Pode acho que crer. é porque eu esqueço que eu tô falando para pessoas que vão ver o vídeo. Eu também, mano. A gente tá Mas vamos trocando lá. ideia aqui, pô, informalzão, eu também esqueço. Então, Tu vê que de vez em quando eu lembro, aí eu falo, não, porque o pessoal quer saber isso aqui, mas às vezes eu esqueço, velho.
Isso aí. Então vou fazer um catado aqui para a pessoa entender como que funciona do começo ao fim. Primeiro, pensa no teu clima, no teu subclima e no local. Porque numa mesma varanda pode bater sol praticamente o dia inteiro e do lado de lá da varanda não bate sol nenhum. Então você pode mesclar planta de sol e planta de iluminação indireta. Beleza. Isso é legal. Segundo, se você vai plantar em vaso, você tem que pensar sempre no substrato que você vai utilizar. O vaso tem que estar furado para a água escorrer, porque não adianta ficar empoçado, porque você vai apodrecer raiz, salvo os casos de plantas aquáticas, entendeu? Beleza. Porque tem planta aquática que precisa de substrato, tipo um papiro, por exemplo. Ele precisa ter um solo ali embaixo para raiz. Só que pode ser uma planta encharcada. No caso das alocásias, das colocásias, por exemplo. É uma planta... Dá para a gente botar foto aí depois, se quiser também. É uma planta aquática. Ela funciona também num vaso furado? Funciona. Mas ela sofre mais quando o vaso seca. Entendeu? Porque são plantas aquáticas. Uhum. Então é legal. Mas assim, sempre tem que pensar no furo do vaso. É um ponto. Para você regar, a água escoar sempre rápido. Substrato. Você pode usar essa terra vegetal? Pode. Mas é sempre bom fazer uma mistura com algumas outras coisas. Para quê? Para ele ficar mais drenante. Ficar um solo mais leve, para a raiz passar, a água passar e a raiz ter espaço para crescer. Se você pega a terra ali e bate a terra, a raiz não tem força para quebrar aquela argila, aquela terra dura. Entendeu? Uhum. Esse é o outro ponto. Vamos lá. A gente está falando, então, de planta em vaso. O tratamento de planta no solo e no vaso é diferente. Por quê? O solo tem espaço para a planta crescer raiz à vontade. Caiu folha, cai chuva, morre inseto. Então, aquilo ali está adubado. Ele vai se renovando sozinho. Agora, você pega uma planta num vaso, coloca aí na tua área interna, você não vai deixar, sabe, as folhas ficarem apodrecendo em cima e demorar aqueles meses de decomposição até virar um adubo. E a planta não para de comer, igual a gente, tem que se alimentar todo dia, um pouco. Então, ela vai se alimentando, vai tirando os nutrientes, daqui a pouco aquele solo tá pobre. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer uma adubação nessa planta. Uhum. Isso daí, para ter planta dentro de casa, no quintal, planta em vaso que você cuida, tem que fazer uma adubação. Tem que fazer uma adubação. Aí depende da planta, depende de cada um. Beleza. Porque tem muitas formas de adubar. Tem gente que aduba todo mês, tem gente que aduba a cada 3 meses, a cada 6 meses, e tá legal. Aí a pessoa vai se adequando, entendeu? Mas é necessário adubar. E uma outra coisa que também não pode falhar com planta em vaso é que é de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ano em ano, dependendo do caso, você tem que trocar aquele solo. Isso é mais complexo, né? Mas você tem que tirar porque ele compacta. A raiz começa a crescer demais, aperta o vaso, a água nem passa mais ali, entendeu? Então, assim, é complicado. Isso daí tem que ser feito. Então, assim, tomando esses cuidados básicos, não tem como dar errado. A planta cresceu demais, ela está muito alta, eu quero diminuir ela. Aí você vai estudar a espécie e vai ver como é que funciona a poda dela. Vai lá e corta. Uhum. Aí você mantém ela ali daquele jeito. Isso é legal. Isso é muito legal, na verdade, né? Tem umas... Eu lembro que uma vez você me falou que tem gente que tem, dentro de casa pequena assim, tem várias árvores frutíferas assim, né? Sim, a galera do bonsai faz isso, pô. Pode crer, tem uma galera que tem umas frutas boladas dessa aí, tipo manga mesmo, igual a gente tava brincando agora, manga, sei lá, abacate, né? Limão, assim, limão deve ser até mais fácil, né? Porque não fica uma árvore tão gigante quanto uma mangueira, por exemplo, aí que a gente tava Bom, falando. na verdade, todas as árvores a gente pode podar ela e manter ela também que a gente quiser. Só que, assim, normalmente, a grande maioria das árvores precisa de muito sol. Pode crer. Entendeu? Pode crer. Precisa Então, de aqui muito no meu sol. caso, por exemplo, dificilmente seria a melhor escolha, né? Para eu meter, mesmo que fosse um Sim. vazão e tal, não sei o quê, o certo seria eu ter uma quantidade Então, de sol bem maior, né? sim, mas aí que tá. Se você tem 2 horas de sol e o resto do tempo do dia tem muita luz, Sim, luz eu tem acho que bastante. Luz tem bastante. funciona. E tem mais, né, Porque a cara? Tem luz uma coisa. também tem sol ali na luz, entendeu? Uhum. Tem O uma raio coisa solar, ele aqui. bate na parede e volta, ele também tem luz ali. Também a planta também vai fazer a fotossíntese com esses raios solares. O problema é você botar a planta debaixo da cama, num local totalmente escuro, entendeu? Pode crer. Tem planta que sobrevive. Tem É. planta que sobrevive. Pode crer. Entendeu? Pode crer. Até a gente, ser humano, precisa tomar sol todo dia.
Tem que Imagina a estar. planta. Imagina a O planta, a sol é a gente tem que primeira fonte de tomar nutrientes vitamina da D do planta. sol. Não, pô, imagina, você é louco. Não tem nem como. Não, então, uma coisa também que eu estou levando em consideração aqui, que eu estava até pensando aqui, é que dependendo da época do ano, porque que acontece? Eu tenho essa área, mas o muro é alto, tá ligado? Os muros são altos assim em volta. Então, dependendo da Uhum. época do ano, eu vou ter ou mais sol do que eu tenho agora ou menos. Eu acabei de chegar Sim. aqui na casa, né? Então eu não sei bem ainda como é que isso Isso é, funciona. isso é engraçado, porque assim, aqui no Brasil, eu nunca nem parei para calcular isso na minha cabeça, como funciona aí no hemisfério norte. Pois é, O sol pino passa reto na nossa cabeça no verão. é, Quando a gente está no inverno, que esfria, o que acontece? O sol está aí. É o verão de vocês. sim, Então o sol está mais para o norte. sim. Ele passa realmente mais para o norte, ele, sei lá, 30, 40 graus? Sim, sim. 45 Mas talvez? se você olhar até Então, onde ele se põe, assim, muda, né, o lugar, assim. É exatamente. exatamente. Então o que acontece? Você tem que pensar no jardim, ou na planta em vaso. O vaso fica mais fácil que você consegue manusear ele, trocar de lugar. O Sim. jardim a gente tem que pensar isso aqui. E como eu só trabalho aqui, eu já vejo o sol no inverno no norte. Aí não, aí é diferente. O sol no verão aí passa pino e no inverno ele dá para o sul, para o hemisfério sul. Então você olha para o sul, você sabe que está o sol no sul, porque você está no hemisfério norte do planeta, né? Olha que engraçado. Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque eu só vejo aqui. Pode crer, velho. É muito Então, louco mesmo. assim, a gente aproveita aqui para fazer, por exemplo, construção de casa, ou a gente tem que deixar a frente da casa ou as janelas sempre para o norte, porque quando está no inverno, é onde bate mais sol. Entendeu? Você aproveita a luz do sol, aproveita o sol por si próprio, né? Aí deve ser diferente, porque no inverno o sol está pro hemisfério sul. Engraçado isso, né? É muito, cara. Engraçado isso. Não é, eu sou muito, independente dessa conversa de, nossa, de planta ou não, eu sou muito observador, né? Eu gosto muito de viajar, eu já tive em lugares muito diferentes e eu fico observando tanto as plantas nos lugares como elas são e como essa questão do clima, né? Porque às vezes você olha assim, é tudo realmente completamente diferente. Então, às vezes eu fico pensando nisso também, né? E falo, mano, para você ter os mesmos resultados aqui, de repente você tem que fazer uma coisa totalmente diferente, né, mano? Tem que observar o clima. Por exemplo, Tailândia. Eu nunca fui à Tailândia, mas eu acho que deve lembrar muito o clima tropical do Brasil. Total. Total. Calor pra caramba, úmido pra caramba. Caraca, Isso mano, daí você pode dizer. exato, quando eu tava lá, né, foi até agora, em dezembro do ano passado eu tava lá, né, e tava lá, inclusive o galera aí que tá assistindo, eu vou botar também um link aqui dos últimos vídeos lá, os últimos vídeos que eu postei ainda é de lá da Tailândia, mas eu lembro que de vez em quando, né, eu mandava uma mensagem pra você, eu ligava pra você, eu falava, caraca, Fábio, olha como é que essas plantas aqui, que louco e tal, porque eu lembro que eu tava lá, é sempre muito quente, claro que tem época que é mais quente do que outra, mas lá é sempre muito quente, muito. Cara, tinha uma época que era uma época de chuva. Além de tudo, era uma época eles chamavam a época da chuva, né? Nós estamos na época da chuva. E, mano, chovia todo dia e quase sempre tinha um horário para chover, tá ligado? E, Final da velho, tarde. eu lembro que teve uma época que eu tava no interior, né? Fui lá bem pro interiorzão e a galera tava plantando os negócios lá e tal, não sei o quê. Eu passei num dia que eles estavam plantando, passei no outro que já tinham acabado de plantar e passei 2 dias depois, mano, as plantas já estavam com 30 centímetros praticamente, assim, tá ligado? Mano, muito sol e muita água, assim, mas muito, muito, muito. Eu falei, aquele bafo, né, que tu sente aquele bafo, assim, quando tu tá caminhando, assim, tipo, durante o dia, tá ligado? Eu falei, mano, Uhum. deve ter umas plantas aqui e que isso deve ser o paraíso, né? E você pegava umas trilhas, assim, pra andar e tal, tudo cheio de musgo, 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 musgo. Pode crer. A umidade, velho. A umidade alta é sinistro, velho. Não, aqui, pô, cara, se eu for parar assim pra trocar uma ideia só dessas paradas que eu observei de lá da natureza, lá das plantas lá e tal, dá pra fazer outro vídeo, velho, porque eu gosto muito de observar essa parada e dependendo de pra onde a gente vai, assim, as paradas mudam muito, é muito bom, cara, é muito interessante, tá Os, ligado? os brasileiros aqui tem muita gente que coleciona planta, sabe? Que tem Hum, plantas diferentes. E os tailandeses, a galera lá da Tailândia, tem como é que chama? Indonésia, estão muito avançado, cara. Muito avançado. Além do clima ser bom,
Os caras já fazem isso há dezenas de anos ali, de hibridização de planta, as estufas de planta com crescimento rápido, muda de planta a partir de célula, de tecido, sabe? In vitro. É uma parada muito doida, assim. Os caras têm planta que só tem lá, né? No mundo. Então, a gente aqui também tem muita planta que só tem aqui. Sim. Mas, assim, a visão deles para as plantas lá é diferente da nossa aqui, entendeu? Aqui não, falta pesquisa, tudo. Falta muita coisa. Deu para perceber, cara. Deu para perceber esse lance de como eles lidam com as plantas lá de uma maneira, assim, muito diferente, né? E eu acho que até teve uma vez que eu comentei contigo que mesmo quando eu tô andando assim na cidade, né, na cidade grandona assim e tal, quando a galera lá não tem regiões lá que o pessoal não tem muito espaço mesmo assim, as casas, apartamento, é tudo muito pequeno assim, né? Então, mano, a galera mete os vasos de planta, começa a meter um monte de vasos de planta, um amontoado no outro na rua. Tá ligado? Na rua, fica assim na rua, você tá passando assim, aí tem os vasos de planta que se tu não tomar cuidado, tu dá uma bicuda. Porque eles vão metendo um monte de vasinho de planta e começa a pendurar pelo muro, assim, os vasinhos de planta e tal, porque fica ali, porque se calhar dentro de casa, ou porque dentro de casa de repente não bate o sol que ela precisa, ou ele não tem espaço mesmo. Entendeu? Exatamente. O calçado é um bom lugar. E é ali que fica. E isso é meio que cultural lá, tá ligado? Isso é muito normal, mano. Eu ficava olhando assim. E teve vezes lá, mano, que, por exemplo, teve um dia lá que eu tava preparando uma comida. E eu queimei, mano, a mão, tá ligado? E, pô, já tava meio tarde, assim, a farmácia que ficava aberta tinha que andar, tipo, uns 20 minutos pra chegar e tal. Aí eu lembrei que na rua do lado, assim, o maluco tinha uma aloe vera num bagulho desse, tá ligado? Aí eu fui lá de noite, lá na maciota, assim, fui lá e quebrei uma folhinha da aloe vera dele, pode crer? Maluquei, assim, fui e passei, assim, na queimadura da mão, assim, pô, deu maior alívio, assim, foi bonzão, tá ligado? Eu fiquei imaginando assim depois, pô, se de repente eu não fosse observador, assim, gostar de ver as plantas e tal, não sei o quê, pô, o que eu ia fazer ali? Ia ficar com a mão doendo até o dia seguinte, ou então ia ter que ir lá na ponte que caiu pra comprar um remédio e tal. Então, pô, eu acho essa parada maneira, né? Por isso que eu quero fazer um jardim legal aqui, que eu também consiga me beneficiar, assim, das plantas e tal. E eu vou aproveitar essa fase que eu não vou estar viajando muito para fora, eu tenho que ficar um tempo aqui em Portugal, né? Então eu vou fazer viagens aqui em Portugal, inclusive para botar vídeo no canal, mas aí eu vou fazer viagens aqui em Portugal, fico uns dias, volto, fico uns dias, volto. Então não vou precisar largar a casa tão cedo, tá ligado? Essa casa aqui eu quero fazer uma estrutura maneira, diferente de como eu estava lá na Tailândia, que cada mês eu fiquei num lugar, fiquei lá nas 4 casas diferentes, tá ligado? Então não tinha assim, vou fazer uma horta para mim, pô, não. Quando for colocar as plantas, começar a ajeitar, pegou um vaso, pegou uma planta, me chama e vai filmando, pouquinho em pouquinho, e vai mostrando como é que vai ficando, porque isso aí é legal pra caramba. Com certeza, a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo, até porque como a gente está conversando, as coisas que não são exatamente igual, né, e tem coisa que na hora que eu estiver metendo a mão vai aparecer a dúvida assim, então pô, eu vou falar com o Fábio lá e tal, e se calhar depois a gente transforma isso num outro vídeo maneiro aí. Belezinha? Isso aí. Pronto, então, cara, ó, dá pra gente fazer, tá ligado que se a gente não parar aqui, a gente vai ficar falando aí, a gente foi parar na Tailândia, mano, tá ligado que o assunto vai rendendo, né? E, ó, só lá na Tailândia, mano, eu podia começar a conversar com você sobre os bonsais que eu vi lá, mas não vamos falar não, senão o vídeo não acaba, tá ligado? Deixa pra outro vídeo aí, não sei, porque eu mas eu recebi muito vídeo teu de bonsai. Demais, tá ligado? Maneiro demais. Aqueles templos lá, os templos, né? Com os bonsais dentro, é coisa incrível. Cara, um lance de umas fontes, com umas plantas em volta, assim e tal. E aí aquelas plantas ali, justamente por ser uma fontezinha que fica ali caindo água, espirrando, é essas plantas que ficam encharcadas mesmo, tá ligado? O tempo todo, tá? Pô, é top demais, velho, é muito maneiro. É isso aí. Beleza, mano? Obrigado, cara. Obrigado aí pelos conselhos. A gente vai fazer outros vídeos aí. Pra quem eu já falei, acho que eu já falei, eu já escrevi, mas pô, o Fábio é paisagista, o Fábio é jardineiro, é profissional, ele trabalha com isso. Tem um Instagram, né, Fábio? Vou botar o Instagram do Fábio aí pra galera seguir o Fábio lá no Instagram. O Fábio posta muito vídeo lá no Instagram, dando dicas assim e tal. Ele tá criando um curso bacana também para quem quer fazer um jardim como eu tô fazendo aqui. Daqui a pouco deve estar disponível, não é isso? Sim. Logo vai estar disponível. Pronto, vai rolar. Ele, pô, então tem tudo aí para dar certo. E obrigado. Valeu, mano. Valeu, gente. Valeu aí pela conversa aí, Felipe. Demorou, mano. Tamo junto.